Bem, então, a nossa ideia foi começar falando da técnica do gibi. Está aparecendo tudo isso aqui? Tá tudo Tudo certinho? certinho. Certinho. Então, obrigada, Adriana, por confirmar. Então, nós vamos começar com a técnica do gibi, que, como disse a Adriana, é muito esperada, né? Até eu imagino que sim, até porque provoca-nos a pensar sobre infância, os alegres da nossa vida, sobre aquela interlocução com imagens, naquela sequência horizontal, com aqueles diálogos. E Gibi deve ter feito parte da infância de muitos daqui participantes. E eu fui desafiada a pensar sobre essas novas possibilidades teóricas e metodológicas quando um aluno me pediu para trabalhar com o tema de super-heróis associado ao tema da resiliência. Algumas pessoas que aqui estão e que me conhecem sabem que eu venho trabalhando com o tema da resiliência já há alguns anos, e então o primeiro chamado que eu recebi para trabalhar com essas questões das histórias em quadrinhos foi quando eu trabalhei com essa associação entre super-heróis e resiliência. E ao trabalhar, então, com o Marcelo também, tive a oportunidade de receber essa provocação para trabalhar com algumas metodologias já não tão tradicionais, tão conservadoras, né, na área da psicologia. E sempre a gente com essa inquietação entre metodologias qualitativas e quantitativas, pensando no nosso campo do conhecimento, na área da psicologia, será que a gente tem que escolher entre um e outro? Entre metodologias quant e metodologias quali? Eu sempre me senti, durante o meu percurso como pesquisadora, investigadora, sempre muito desafiada a fazer algumas escolhas, até o momento que eu me deparei que o que define realmente as nossas escolhas metodológicas é a natureza do fenômeno que a gente vai investigar. E eu sei que muitos dos meus colegas, que eu até tive oportunidade de ouvir no dia de hoje, já falaram um pouco sobre essa questão. O que vai definir a nossa escolha metodológica é a nossa questão de pesquisa, nossos objetivos de pesquisa. E você não necessariamente vai escolher metodologia quant ou quali por uma afinidade pessoal. Você vai escolher a depender do teu interesse de pesquisa. Como eu venho trabalhando há alguns anos com a questão da resiliência, isso me levou a fazer uma opção metodológica com um enfoque mais qualitativo, não digo que sumamente qualitativo, mas com um foco muito mais direcionado para as metodologias qualitativas. E, em alguns momentos, eu tenho sido desafiada a sair um pouco daquele lugar conservador e buscar estratégias metodológicas que sejam mais adequadas ao trabalho com crianças que vivem em instituições de acolhimento, crianças que estão em situação de abuso físico ou sexual, e muitas vezes não necessariamente as estratégias metodológicas mais conservadoras é que vão atender e nos dar os dados necessários para que nós possamos compreender esses fenômenos. E na psicologia, felizmente, desde a década de 60, é que houve o maior reconhecimento das metodologias, abordagens qualitativas, trazendo uma força muito expressiva que atende, então, a um certo descontentamento que existia acerca de alguns estudos que pareciam
não ter a sua completude nas suas interpretações. Estudos que solicitavam expressões de subjetividade, uma investigação sobre as experiências das pessoas, interpretações um pouco mais aprofundadas, e que alguns instrumentos metodológicos quantitativos se mostravam menos poderosos. Então, ao estudar resiliência, e no caso do Marcelo, ele vai contar para vocês, o estudo do Marcelo é sobre resiliência profissional. Durante o nosso trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer essa técnica do gibi, que vocês vão conhecer hoje, através do trabalho da sua fundadora, da sua criadora, que é a professora Maria José Menezes Brito, que na área da enfermagem, ou seja, na área da saúde, havia começado a utilizar o gibi como uma possibilidade durante suas aulas, durante seus atendimentos clínicos. E o que ela foi percebendo é que o gibi, com as suas imagens, ou as histórias em quadrinhos, com as suas imagens, com a sua estrutura, com os seus diálogos, ele era um recurso, ele é um recurso bastante inovador e que provocava os seus alunos ou as pessoas que ela vinha atendendo a se colocarem naquela situação, a expressarem as suas experiências, falarem sobre elas de uma maneira lúdica, de uma maneira espontânea, de uma maneira reflexiva, abstraindo emoções, sentimentos e se colocando naquelas situações. Então, com essa experiência, ela passou, então, a organizar, a sistematizar, a dar um rigor metodológico necessário em qualquer, seja na abordagem quanti ou quali, para que isso fosse possível de ser aplicado ou utilizado em diferentes investigações. E em 2019, a gente lembra aqui, né, eu e o Marcelo e a Érica lembramos a vocês que ela veio na universidade, na Universidade Salgado de Oliveira, veio compartilhar conosco a história da criação dessa técnica. E nós aprendemos muito, né, Marcelo, Érica e o pessoal do grupo de pesquisa que está aqui presente nos assistindo também. E a quem tiver um maior interesse de se aprofundar sobre a técnica a partir do que será apresentado aqui nessa tarde, existem várias publicações de tudo que ela vem construindo ao longo de mais ou menos uns 8 a 10 anos. Então, são trabalhos que ela publicou. O mais recente foi nesse ano mesmo, ou em 2019, agora não estou bem certa, mas é super recente, onde ela faz também essa reflexão sobre os limites, os desafios e as possibilidades. Nós vamos falar também sobre isso, sobre limites e possibilidades dessa técnica. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Marcelo, que vai, então, contar o que ele aprofundou a partir desse contato dele com a técnica do gibi e como ele utilizou. E, no final, a gente pode fazer alguma reflexão conjunta. Marcelo? Boa tarde a todos. E sempre me lembro da professora, uma vez na orientação, falando: Marcelo, você tem a cara da técnica do gibi. Aí fiquei assim: a técnica do gibi? Tem trabalho com gibi também? Trabalho científico? Mas como assim, professora? Não, como eu percebi teu jeito assim, bem lúdico, né? Que além da psicologia, eu também fiz tudo curso de palhaço.
né, toda a animação que a gente faz dentro dos hospitais também, né, todo um grupo, né, e nisso ela percebeu, né, eu nem tinha falado direito com ela sobre isso, ela percebeu e me apresentou, e fiquei muito feliz, né, com todo esse trabalho, e lembrei de tantas coisas da infância, né, que foi uma das o gibi foi uma das coisas que me auxiliou muito na aprendizagem da leitura, e agradeci muito a professora, né? E agora aqui mais uma graça, né, de estar apresentando aqui a técnica aqui nesse congresso. Então, antes de chegarmos à técnica do gibi, se faz necessário a resgatar a história de quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos, e descobrir que é a nona arte da humanidade, né? Diante de Duarte, Silva e Formiga, em 2018. Pode prosseguir, professora. Então, temos várias, né, artes da humanidade, são 11, né, ao todo, e Einstein falava que a arte é a expressão dos mais profundos pensamentos da maneira mais simples, né, que a gente compreende, aprende. Então, aí se faz necessário o uso. Então, possamos ver aqui as artes da humanidade. A gente vê aqui no próximo slide. Temos a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, a fotografia, o cinema e, surpresa para mim, que foi o gibi, né, a nona arte, o game, décima, e a 11ª, o design. Então, tudo isso vem contribuindo para a comunicação do ser humano. E um dos precursores do gibi se chama Rodolphe Töpfer, né, do século aí de 19, artista, escritor suíço, né, ele que vem apresentando toda essa dinâmica aí da nona arte. Então a gente vê que já está passando. As duas maneiras de fazer história anteriormente ao gibi tinha literatura, né? Tinha capítulos, linhas, palavras, e agora vem com toda a sucessão de ilustrações, histórias ilustradas que vem acompanhando ali também com alguns livros de literatura, e depois vem ganhando um espaço mais específico na arte da humanidade. E os autores apresentam que, desde muito tempo, antes mesmo ali na idade da Pedra Lascada, 4 milhões a 8 mil antes de Cristo, percebe-se que os homens começavam a ilustrar o seu dia a dia. Você vê ali o trabalho, levando a comida, caçando. Então, sempre demonstrando através desta arte, comunicando aquilo que eles já faziam, já realizavam, e facilitando a comunicação. Então, vê a força do gibi, né, como uma expressão de comunicação em massa, que vem se expandindo em vários espaços. A gente vê que está no cinema, a gente vê que os quadrinhos, né, que foram para o cinema, né, principalmente de heróis, teatro, TV, também na educação, a formação. Então, algo que tem criado força. E eu sempre lembro da frase de João Paulo II, fala que o artista, ao criar uma arte, se assemelha ao criador, porque é algo que transcende, algo que vem do ser humano, que vem comunicando com força, né? Temos os cartunistas brasileiros, né, o Ziraldo, né, com o Menino Maluquinho, professorinha Maluquinha, né, com toda a arte, né, de ensinar de maneira criativa, né? Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, através da filha dele, ele começa a criar todos os personagens, ele percebendo toda a sua vizinhança e criando cada criança que ele via. Então, ele foi
organizando através da sua observação e criando todos os personagens da Turma da Mônica, que tem ganhado espaço não somente no Brasil, mas no mundo todo, principalmente no Japão, agora com todo o desenho da Turma da Mônica em mangá, né? Turma da Mônica jovem, enfim, vários trabalhos que ele tem apresentado. Outros cartunistas que estão presentes aí, mas poucos conhecidos, e sempre com uma expressão ali, né, falando do poço dos desejos, um desejo que posso de poder criticar o mundo sem fazer esforço algum e mudar, a rede social, né, que a gente vê tanto aí, são muita saliva e pouco sangue, né? Então a gente vê toda uma expressão aí de crítica através do gibi. E as histórias em quadrinhos ganhando espaço como gênero literário, né, na educação ali, na formação também das crianças e adolescentes. E a crença que se tinha sobre as histórias em quadrinhos é que iria prejudicar a intelectualidade das crianças e adolescentes. Isso dentro da década de 50 e 60. Depois, esse conceito foi mudando e foram percebendo que favorece o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes, né? O gibi pelo mundo, né? A gente vê aí histórias em quadrinhos, né? Comics, né? Aí na Argentina, historietas, em Cuba, muñequitos, no Japão, mangá. Então, vários nomes que a gente pode encontrar sobre o gibi. E agora a técnica do gibi, né, como estratégia de coleta de dados da pesquisa qualitativa. Pode ser realizada por vários profissionais, diversas áreas, né, de profissionais, não somente também, mas também com os pais, né, alunos, no âmbito da educação, da psicologia, saúde, no âmbito jurídico, etc. Então, nosso grupo é o primeiro a realizar no âmbito da psicologia. A Maria José Brito e outros trabalhos foram realizados por enfermeiras. Então, a gente dá o início aqui à técnica do GB através da psicologia. E esse instrumento lúdico, né? A gente lembra muito do Ludo, né? Lá, Ludos, o joguinho que a gente sempre brincava quando era pequeno, quer dizer, eu jogo, né? E o instrumento lúdico, ele não é apenas relacionado ao jogo, mas gera prazer no aprender. Nada melhor que brincando, aprendendo, né? Brincando e aprendendo e criando todo o nosso raciocínio. Então, vários profissionais aproveitam essa questão lúdica para ensinar crianças, adolescentes, crianças com alguma necessidade especial. Então, favorece todo o desenvolvimento do ser humano. Favorece a expressão da subjetividade, individuais e também coletivas, né, como pude perceber no meu trabalho com os profissionais de saúde dentro do hospital na área da hematologia. O que a imagem vem trazendo, né? Essa técnica do gibi? Ela traz a imagem, a leitura e reflexões. E a imagem, ela traz a cognição. Essa cognição que vem fazendo todo o pensamento, toda a comparação, toda a semelhança. Então, a cognição vem desenvolvendo isso no ser humano. Vem com afeto, porque a pessoa vai estar trazendo os seus sentimentos ali, principalmente a imagem da Turma da Mônica, que traz toda uma recordação da infância. Alguns, até profissionais, falam, nossa, era o gibi que eu lia muito, né? E você já via a abertura ali
do coração da pessoa para fazer o trabalho de pesquisa. Antes mesmo, né, de chegar lá no hospital, falando sobre a técnica, já estavam já contentes, né, em querer realizar a técnica do gibi. E a questão estética, né, como um veículo de expressão criativa, é uma forma artística e literária e que lida com a disposição de figuras e facilita as histórias, a dramatização daquilo que está vendo, né? A leitura que tem um arcabouço teórico, aí vai dependendo de toda a temática que será realizada e visão de mundo que traz diante do que está sendo expressado. As reflexões do sujeito, da pesquisa, vem com abstração, né, criatividade, resgata experiências prévias, sempre vai evocar na memória tudo aquilo que foi passado, lembrado. Olha, eu não estava com nada em mente, né? Alguns participantes falaram, mas essa figura aqui me fez lembrar de tanta coisa aqui que eu não tava nem pensando, e a figurinha ali, a imagem, fez ela recordar uma experiência ali que ajudou a realizar o trabalho. Perspectivas futuras é toda projeção que pode ser feito, né, diante do que está sendo difícil e colocar com um olhar resiliente. E alguns fizeram muito bem isso. Eu lembro muito quando começou a pandemia. A pandemia começou e uma das participantes me ligou para mim, angustiada, aflita. Aí, olha, eu estou muito aflita, estou angustiada, estou com medo dos meus pais idosos. Aí eu falava para ela, olha, você já passou por tudo aí na hematologia. Já passou por sofrimentos, angústias, mortes. Agora você vai ampliar tudo isso para esse momento de pandemia. Você tem conhecimento, você tem capacidade, você pode superar todo esse momento aí. Depois de uma semana, ela me deu o feedback. Olha, muito obrigado por aquela conversa. Foi tão rápida, mas foi fundamental para eu ordenar a minha vida. Que eu já sabia, né, de tudo aquilo que ela vivenciava e estava sofrendo aquela angústia toda, e só ampliei para ela e mostrei para ela que ela seria capaz de superar qualquer coisa que poderia vir, né? Seguinte. E como aplicar a técnica do gibi? Primeiramente, chegar lá na instituição, conversar com o coordenador geral, responsável do hospital, né? Depois ver o coordenador do setor, né? Na verdade, começou com o coordenador do setor, depois o coordenador do setor me encaminhou para conversar com o coordenador próprio acadêmico dentro do hospital, e depois fui explicando os procedimentos da técnica do gibi. E já explicando, tive muita abertura de coração ali, de cada participante, e fui explicando os procedimentos da pesquisa, o objetivo, a ética, o sigilo, né? E, principalmente, ter um lugar reservado para a realização da técnica do gibi e combinar um horário com os participantes, tá? A realidade da hematologia, né, é uma realidade que tem que ter muita flexibilidade, porque tem coisas imprevisíveis. É um contexto imprevisível, porque pode estar a pessoa, o paciente oncohematológico está bem, daqui a pouco começar a piorar, e eu tenho que estar com essa flexibilidade, saber esperar também. Dias e dias eu fiquei esperando o participante fazer a técnica e não pude. Às vezes saí estressado de lá, aí saí estressado, opa, deixava aí, ó, amanhã então eu volto aqui para realizar a técnica. Então tem que ter essa sensibilidade ao realizar a técnica do gibi, principalmente em lugares imprevisíveis. Se a pessoa fizer em outro lugar mais calmo, mais tranquilo,
aí possa encontrar maior facilidade, né? Marcelo, você me permite? Pode. Então, o Marcelo, assim, ele está fazendo uma referência ao ambiente que ele pesquisou usando a técnica do gibi, e ele vai dar mais detalhes sobre isso, né? Mas só para deixar claro aqui para os nossos interlocutores, né, Marcelo, que a técnica do gibi é uma técnica que permite a sua aplicação em diferentes contextos, em diferentes ambientes, com diferentes participantes, profissionais, ou jovens, adultos, idosos, qualquer que seja o seu interlocutor, vai depender, obviamente, da sua questão de pesquisa. No caso do Marcelo, só para que o pessoal entenda, né? Para o Marcelo está muito claro isso, está dentro da sua experiência, né? Com a técnica, foi num âmbito hospitalar e com profissionais da saúde, que aliás é um tema assim bastante do momento, né? Então, por isso essa interlocução dele com profissionais da saúde e essas experiências que ele contou. O importante é explicar os procedimentos da técnica para o seu participante, né, Marcelo? Isso mesmo. Deixar claro os seus objetivos de pesquisa, como qualquer outro método que você vá usar, seja entrevista, fazer um grupo focal. O primeiro momento é esse momento de explicar os objetivos da pesquisa, as questões éticas, todos os benefícios, sigilo, enfim. E, nesse caso, a técnica pode ser aplicada individualmente ou de forma coletiva também, de acordo com os criadores da técnica. O Marcelo usou, nós temos a experiência com o uso individual. Então, o que a gente está fazendo na área da psicologia com essa técnica do gibi é o equivalente de uma validação de um instrumento quantitativo que foi usado numa outra cultura. A gente está usando isso que foi usado muito por profissionais da saúde nos seus ambientes. Nós estamos agora trazendo o olhar da psicologia na aplicação dessa técnica. Mas os procedimentos são exatamente os mesmos. Então, nós seguimos o mesmo passo a passo que o pessoal da saúde seguiu dentro do nosso espectro e do nosso campo de conhecimento da psicologia. Então, escolher um lugar reservado, né, Marcelo, foi super importante para ter a privacidade, como o é em caso de entrevista ou de grupo focal, para minimizar as interferências. Desculpa, Marcelo, ter... E para favorecer também o pesquisador, nada melhor que os monitores para ajudar nessa pesquisa, né? Precisei de ajuda de alguns que facilitaram o meu trabalho e ajuda muito, tá bom? Pode passar, pessoal. Então, eu entregue uma edição da revista em quadrinhos, né, que foi a Almanaque da Turma da Mônica, número 77, na época, e a escolha foi de forma aleatória e prévia pelo pesquisador, poderia ser outra, né? E procurar nas bancas de jornais o mesmo número. Eu até falei para o jornaleiro, né, que se tinha, eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, queria outras revistas, ficou até surpreso, isso comprando a mesma revista aqui, não, é para um trabalho de pesquisa. Ah, tá. Tem. Então ele procurou em outra banca, depois acabei pegando umas 23 revistas em quadrinhos para a pesquisa, tá? E quando cheguei para os participantes, aí expliquei todo o procedimento, né, que deveriam escolher a tira do gibi, ou figura, capa, ou escrita,
né, que pudesse representar a questão que está sendo pesquisada. E uma observação para esse tempo de pandemia é para a gente utilizar os gibis digitalizados. Então, isso não impede de você realizar a técnica do gibi neste tempo de pandemia. Aí fazendo tudo online, com a pessoa, né, com o profissional, enfim. Tem uma amiga nossa, a Claudinha, está fazendo, né, todo os trabalhos da técnica de gibi, com representações sociais, e ela fez tudo com tudo online. Então, você também estar aberto a esse trabalho. Então, a técnica de representação, que usa recorte e colagem, por meio de gibi, e eu tenho que ter os objetos em mão: papel, caneta, lápis, cola e tesoura. E uma coisa que eu observei de uma técnica de enfermagem foi que ela estava insegura de responder. Ela não se achava capaz de responder uma pergunta ali, utilizando a técnica, e depois eu fui de maneira bem psicopedagógica: olha só, escreve aqui de lápis, então, aqui, ó, qualquer coisa, se você não puder, se você errar, apaga aqui. Aí depois só o início, ela começou a se empolgar diante da técnica de gibi, ficou mais à vontade. Então a gente vê que algo que favorece toda a pesquisa, né? Então, estarmos atentos aí aos participantes que estejam inseguros na hora da técnica, tá bom? Foram Tá três perguntas, foram três perguntas norteadoras para o meu trabalho, que estava unindo a questão da resiliência e o sentido do trabalho. Então, por isso que foram três perguntas, né? Aqui para direcionar aí a pesquisa. Foi sobre o sentido do trabalho dentro da hematologia, depois foi a falta de sentido do trabalho e como você lida com as dificuldades no ambiente de trabalho. Cada pergunta, a pessoa ia respondendo com uma tira. Ela primeiro respondia, pegava uma folha de papel, né? Aí colava, né? Recortava no gibi, depois colava e respondia embaixo. Então, primeira pergunta, segunda e terceira pergunta aqui, com suas respostas, e a pessoa ia escrevendo por que escolheu aquela tira, tá? E após a entrevista, a técnica do gibi, vem a entrevista semi-estruturada e começar a explorar as respostas dos participantes. Muito importante nessa hora essas questões. Mas por que você escolheu isso aqui? Por que essa imagem aqui? Porque a pessoa vem trazendo a sua criatividade. E às vezes você não está com a mesma criatividade, então você tem que perguntar para ela. E ela vai estar dando resposta diante daquilo que ela colocou. A gente vai ver agora aqui as respostas de alguns participantes. Tem aqui sobre o meu trabalho de pesquisa, né, sobre a dissertação, sobre a resiliência profissional em equipe de saúde que cuidam de pacientes com doenças oncológicas em contexto hospitalar, né? Terminei esse ano. E o primeiro artigo foi sobre inserção ecológica como estratégia investigativa, acerca do atendimento e cuidados de pacientes oncológicos. Me ajudou muito a saber como era esse ambiente. Então, o primeiro artigo favoreceu muito o ambiente que eu iria trabalhar e favoreceu muito o artigo 2, né? Então, a inserção ecológica a gente vai ver com a nossa amiga Eric, aí vai explicar muito bem para vocês. O artigo 2, sobre resiliência profissional, sentido do trabalho em equipe de profissionais no cuidado de pacientes onquematológicos. A gente descobriu, através da inserção ecológica, que não eram apenas, né, fazem parte dos pacientes crônicos, mas eram mais específicos, oncohematológicos.
Então, tudo isso, a inserção oncológica favoreceu para o estudo 2. Então, o objetivo do artigo 2 foi de investigar o sentido do trabalho e possível interface com resiliência profissional em trabalhadores de saúde que atuam com pacientes oncológicos no setor da hematologia de um hospital público do estado do Rio de Janeiro. Mediante todo o trabalho, toda a técnica de GB, entrevistas, vieram os eixos, as categorias e as subcategorias. No sentido do trabalho, o eixo veio sobre a valorização da relação com o paciente. Isso ficou muito claro. Essa relação que os profissionais de saúde da área da hematologia tiveram com os seus pacientes. Tá? As categorias: compromisso com as práticas do cuidado e o compromisso de proporcionar a melhor qualidade de vida. Né? Todo um trabalho, né, de qualidade de vida dos cuidados paliativos. Né? E a subcategoria, a gente vê aqui o cuidado empático, né, que se colocar no lugar do outro, trabalho humanizado, amoroso, paliativo e olhar multidisciplinar. Você via com clareza um diferencial ali, porque eles estão diretamente lidando com sofrimento. Então, o maior sofrimento ali demonstra também toda uma humanização hospitalar. Então, está dentro do quadro de toda a cultura que está sendo colocada para esse cuidado hospitalar. E o que não tem sentido? O eixo veio os elementos pessoais e relacionais, né? Categorias vêm dificuldades pessoais que acabavam dificultando ali toda a motivação no seu trabalho, no seu empenho. E as subcategorias, falando das dificuldades relacionais entre os profissionais de saúde ali, os médicos, enfermeiros, os técnicos, outros profissionais que atuavam ali, e o descontentamento nas relações do trabalho. Aí acabavam prejudicando numa boa relação entre eles. E a terceira pergunta, né, como lida com as dificuldades, o eixo veio com estratégias ativas e passivas de enfrentamento, aquilo que mobilizava de maneira ativa os recursos pessoais para lidar com as dificuldades, e outra, a paralisação diante dos efeitos que causavam os efeitos psicológicos. Né? A subcategoria vem falando aqui sobre a fé que a pessoa transmitia, né? Vinha muito claro isso, a calma, a tranquilidade, a boa comunicação entre eles, que sabiam lidar com o sofrimento, ações reflexivas que levavam a pessoa a sair dali um pouquinho, esparecer, fazer um lazer, fazer uma boa leitura, um autoestudo também, autoconhecimento, né? O conheça-te a ti mesmo, favorecia muito ali alguns profissionais, e o sofrimento muito profundo ali, porque os pacientes onquematológicos, gente, o prognóstico é de dias e meses. Né? A pessoa chega ali, em um mês, pode falecer, meses, 9 meses, um ano. Então, eles vivem diretamente com o sofrimento, a dor e a morte. Isso gera muita angústia, ansiedade, insatisfação. Teve uma lá que ficava insatisfeita com o trabalho, que não queria estar ali, né? Porque estava no outro trabalho, que não via tanta morte. E isso gerava muita angústia e inutilidade também, né? Que a pessoa cuidava, daqui a pouco, no outro dia, acabava falecendo. Então, vemos aqui o cuidado empático, a gente separou aqui como uma folhinha, aí, diante da escrita, lembra que a pessoa primeiro faz a técnica do GB, aí seria a escrita, depois a entrevista, aí a pessoa desenvolve mais a sua explicação. Então, o P1 é um médico de lá, e ele escreveu
O sentido do trabalho é ajudar, cuidar daquele que necessita, dando o meu conhecimento e tempo. Você vê aí a imagem do Horácio, que é o dinossaurozinho, e com aí outro dinossauro que está preso. Sendo que mesmo preso ali diante das suas limitações da doença, mas ela tem todo o cuidado e o afeto aqui dos filhotes aqui da mamãe dinossauro, né? Então, representando o afeto que ele também transmite para as pessoas ali na hematologia. Na entrevista, ele escreveu: o sentido é ajudar, e quando nós viemos para o serviço público trabalhar com hematologia, é ajudar o próximo de uma forma caridosa, vendo as necessidades dessas pessoas e ajudar com aquilo que nós temos, que é o conhecimento e o nosso tempo. Quando eu vim para cá, muita coisa foi sendo feita. Nós quebramos paradigmas e mudamos culturas. E hoje nós temos aqui um serviço que funciona. Então, aí falando toda a questão, né, do cuidado mais humanizado. Aí outra questão do cuidado paliativo com amor integral, a gente vê escrito aqui o sentido do amor, da empatia, do lugar no outro, principalmente do paciente, colocando sempre o amor acima de tudo. 5 participantes escolheram essa imagem que foi bem representativa. Representam muito bem eles, né? Aí você vê ali P12, né, a técnica de enfermagem, e depois a outra nutricionista, né? Aí vê o crescimento profissional, minha participação na melhora do paciente, tá bom? É aqui falando sobre como lidar com as dificuldades, né? Dificuldades pessoais, situações de medo e crenças limitantes. A gente vê aqui o desenho da Turma da Mônica, vendo um filme de terror, e nisso chega o Cebolinha na chuva, ele vê tudo escuro e pensa que é um fantasma, um monstro, e ela fez toda uma relação daquilo que ela vive dentro da hematologia. Então, ela escreveu aqui a técnica de enfermagem. Quando não se tem sentido no trabalho da hematologia, nos sentimos assustados. Tudo assusta. O diagnóstico, o tratamento, a família. Por isso, temos que encontrar um sentido para estarmos aqui, porque sabemos que o nosso trabalho será essencial para as vidas. Paciente, família, acompanhante, né? Sempre nesse olhar bioecológico, né, que Bronfenbrenner sempre apresenta para nós compreendermos aí o ambiente que está sendo estudado, né? Então, facilita muito a compreensão, né, essa base, né, desse autor. E o outro, estratégia de enfrentamentos ativas e passivas, a gente vê aqui como cada um lida com a dificuldade. No P3 era o médico também, e ele escreve: diante das dificuldades apresentadas no dia a dia do trabalho, minha conduta é realizar atividades de lazer compatíveis com minha economia, né? Como ele diz que quanto a economia dele não estava muito boa, principalmente o problema no momento. Pode ser uma leitura ou atividade na natureza. Aí ele coloca o astronauta ali, debaixo da árvore, descansando um pouco, lembrando, né, do cuidado de si mesmo, não é isso? Depois vem outros profissionais aqui na entrevista, aí falando aqui, né, a Turma da Mônica aqui dançando tudo junto, trabalho em equipe. Eu acho importante o trabalho em equipe, a ser resolvido em equipe. Deu um problema, a resolução tem que agir em equipe. E a nutricionista coloca aqui o seguinte, né, essas duas imagens aqui de baixo, né, a Mônica jogando o coelhinho em cima dos meninos e o dançar em conjunto. E ela escreve: as dificuldades que encontro são principalmente relacionadas à terminalidade. Quando um paciente agrava, eu tenho sempre estar mais perto dele. Mas quando vem a notícia de que ele não tem mais possibilidade terapêutica, eu acabo me afastando, pois não saber lidar com a situação
não do ponto de vista nutricional, mas emocional. Então, a figura 1 expressa um distanciamento, né? Ali acaba se distanciando. E a figura 2, o apoio que encontro na equipe para trabalhar a situação. Aí você vê que ela trabalha com esse olhar multidisciplinar e favorece não somente o profissional de saúde, mas também o paciente que necessita aí de um olhar multidisciplinar. Qual é a principal contribuição da técnica de GB como recurso metodológico na área da psicologia? Eu podia identificar como, né, podemos identificar como se processam as experiências dos profissionais de saúde no âmbito da saúde, da hospitalar, da saúde, principalmente os aspectos pessoais que cada um trouxe, relacionais da equipe e contextuais, diante da área da hematologia, do trabalho inter e multidisciplinar dos participantes. Reconhecer o sentido atribuído ao trabalho e pôde perceber as evidências dos processos de resiliência dos profissionais ali, mesmo em um ambiente de risco presente, e nesse ambiente de risco possa favorecer um desenvolvimento saudável, salutogênico, para os profissionais, principalmente na saúde psicossocial dos envolvidos. E mesmo no cenário de dor, sofrimento, morte, a equipe pôde manifestar indicadores de resiliência. E depois aprenderam a ressignificar em seu ambiente empatia, se colocando no lugar do outro, o amor, reciprocidade, solidariedade ali no grupo ali. Eu sempre lembro que alguns não tinham condições financeiras de comprar o remédio, os próprios profissionais de saúde se juntavam e, né, para fazer uma vaquinha para comprar o remédio ali dos próprios pacientes. Então, a gente vê, além daquilo que eles deveriam fazer, e a mais, né? E a mais. Então, pude perceber muito bem claro isso. Cuidar de quem cuida é toda a cultura que, no âmbito da saúde, tem apresentado. Lidar com a dor do outro é lidar com as próprias dores, né? Principalmente os profissionais que estão ali diretamente lidando com o sofrimento. E precisam de espaço de diálogo ali sobre essas questões. E em tempos de pandemia mundial, não se pode negar as ameaças que as questões de terminalidade oferece no cotidiano de quem cuida de pacientes com doenças graves e, portanto, é urgente pensar e executar técnicas que possam ajudar a compreensão do ser humano no dia a dia, de forma lúdica e com a técnica do GB aí, favorecendo todo esse desenvolvimento. E os créditos aí finais, né? Obrigado, professora Yunis. É a professora Ana, né, que ajudou muito também. A Patrícia, né, que chamo ela de filha da nobreza, e todo o grupo aí que me ajudou nesses 2 anos aí a elaborar todo esse trabalho de pesquisa, essa dissertação aí, os artigos, né? Agradeço muito a essa equipe, né, que de fato é uma bela e linda família que criei aí na faculdade. As referências próprias aí e o meu muito obrigado aí. O nosso muito obrigada. O nosso Marcelo? muito obrigado. Obrigada, gente.